Oi, bom dia, queridos alunos. Então, a gente está na nossa 13ª semana de aulas não presenciais. Então, na nossa 11ª semana e a 12ª, vocês tiveram o mesmo conteúdo devido ao fato do ciclone bomba ter acontecido aqui na nossa região e muitos de vocês terem ficado sem internet. Então, por isso foi repostado o mesmo conteúdo. E aí o professor veio agora explicar sobre essa evolução desses modelos atômicos, certo? Porque a gente sabe que tudo o que tem no nosso cotidiano, todos os materiais que a gente utiliza, tudo quanto é objeto que tem utilidade, a gente utiliza eles porque eles são formados por vários átomos, várias moléculas e suas junções formam esses materiais, certo? Só que lá em 1803, o Dalton pegou e teve, ele que foi um dos primeiros a lançar um modelo atômico, certo? Então, a gente vai ver a evolução certinha desses modelos. Mas a palavra grega a mais tonos significa que é indivisível, que não possui divisão. Então, o átomo não possui divisão. Seria essa a nomenclatura para os gregos, certo? Dalton, no ano de 1803, lança o nosso primeiro modelo atômico. A gente conhece ele hoje. Nosso modelo atual que a gente utiliza hoje em dia é o modelo de Born, que o professor vai explicar lá para o final, porque é um dos últimos modelos lançados. E agora tem um novo modelo que é a nuvem de elétrons, certo? Porém, ele não é tão utilizado como o de Born, que a gente utiliza no livro de química, certo? Então, são 4 modelos atômicos, onde o professor vai explicar cada um deles, cada um tem uma característica, e que peço para que vocês prestem atenção, por quê? Porque conforme vai vindo essa evolução dos modelos atômicos, nosso próximo conteúdo depois desse é esse daqui, ó, tabela periódica. A gente vai aprender a utilizar essa ferramenta tão importante para os dias de hoje, certo? Então vamos lá. O primeiro cara que se propôs a lançar um modelo atômico foi o Dalton. O Dalton dizia que o átomo era uma molécula que ele era indivisível e ele era indestrutível. E ele não possuía carga nem positiva, nem negativa, nem neutra. Ele somente era uma bola que era única, indestrutível e indivisível. Não dava para dividir e também não dava para ser destruída. E que a junção de várias dessas bolas formavam vários objetos, vários elementos que a gente conhece. Então, este é o modelo de Dalton, certo? Que ele apelidou de bola de bilhar, porque ele dizia que era uma bola, onde ela era única, indestrutível e indivisível. Não dava para dividir e também não dava para dividir e também não dava para destruir. 100 anos depois, Thomson pensou que pegou e melhorou esse modelo atômico de Dalton. Ele pegou o mesmo princípio do Dalton, que era a mesma ideia de que o átomo ele era único, indivisível e indestrutível, porém, esses átomos, eles possuíam cargas elétricas dentro dessa bola de bilhar. E essa bola de bilhar tinha cargas positivas e também cargas negativas. Só que ele não sabia diferenciar as cargas positivas das cargas negativas. Ele só dizia que ele tinha cargas positivas. Mas como ele conseguiu fazer essa dedução? Ele fez um experimento, tá? O Thomson pegou e fez um experimento com vários raios
catódicos, se eu não me engano, catódicos, vários raios catódicos, que eles passavam pelo campo elétrico e também por um campo magnético. E daí esse campo magnético e esse campo elétrico fizeram com que eles não tinham uma linha contínua, eles começaram a se dispersar. Então ele começou a perceber que ele tinha cargas também influenciando. Esse foi o experimento do Thomson. Mas vamos relembrar os dois que a gente já viu. Dalton dizia que ele era indivisível e indestrutível e que não possuía carga. Thomson partiu da mesma ideia 100 anos depois, porém, dentro desse núcleo, dessa bola, ela tem cargas positivas e cargas negativas, que ele apelidou tanto de pudim de passas. Por que pudim de passas? As passas seriam os elétrons e o pudim mesmo seria uma carga positiva, certo? Daí, 1911, Rutherford lançou um novo modelo atômico, que ele é muito utilizado na física. Esse modelo atômico ele é chamado de modelo planetário. Por que modelo planetário? Porque naquela época se pensava que o Sol, naquela época se pensava que já foi a época que eles começaram a ver que não era mais que o Sol rodava ao redor da Terra, e sim a Terra que girava ao entorno do Sol. Então ele partiu dessa dedução também para os modelos atômicos, onde tem um núcleo, que era essa bola de bilhar, que ele ainda continuou utilizando a mesma ideia do Dalton e do Thomson, porém, esse núcleo, o Rutherford dizia que eles se encontravam os prótons, que são as cargas positivas, e também os nêutrons, que não possuem nem positivo nem negativo, ele é neutro, certo? Então, o Rutherford dizia, continuou com o mesmo princípio. Ele tinha uma bola, que era o núcleo, onde tinha as cargas positivas e negativas, e ao redor dessa bola existem vários elétrons que ficavam ao redor dessa esfera. Ao redor dessa esfera, ele chamou de eletrosfera. Essa eletrosfera é onde se encontram os elétrons livres, certo? É onde a gente tem os elétrons. Então, Rutherford dizia que ele que possuía um núcleo, que nesse núcleo tinha as cargas positivas e neutras, e ao redor desse núcleo tinham as cargas negativas, que é chamado de eletrosferas. Porém, elas não tinham uma distribuição correta, ele não tinha uma organização, ele não sabia dar essa organização. E daí vem o nosso último modelo atômico, que é o modelo de Bohr, que é utilizado hoje, inclusive nos livros de química que vocês trabalham, que ele diz o seguinte, pega a mesma ideia do Rutherford, só que ele melhora. O que ele diz? Que o núcleo é formado por prótons e nêutrons, ou seja, tem cargas positivas dentro desse núcleo, e que ao redor também tem os elétrons livres. Porém, ele vem em uma forma organizada, ele vem organizado em camadas, como se fosse uma camada. Se vocês cortarem uma cebola ao meio, ele é dividido em várias camadas, certo? Uma menorzinha, outra maiorzinha, e assim vai sucessivamente, certo? Assim é o modelo de Bohr. Ele diz que no meio eu tenho o núcleo, e ao redor eu tenho várias camadas que são organizadas. Ele chama essas camadas de níveis ou subníveis, onde esses elétrons são divididos em cada camada, que a gente vai aprender lá na distribuição eletrônica. Daqui a umas 2 semanas a gente vai começar a trabalhar com essa distribuição eletrônica, que é esse modelo atômico de Bohr, certo? Que é a distribuição eletrônica. Então, retomando de novo, uma revisão bem rapidona sobre os modelos atômicos, e bem rápida mesmo. Dalton dizia que ele era indestrutível
e também indivisível, e ele era único, não tinha carga nem positiva nem negativa. Daí, 100 anos depois, Thomson partiu da mesma ideia, que é o modelo do pudim de passas, que ele diz ainda que essa bola ela é indestrutível e indivisível, porém ela possui cargas positivas e negativas dentro dessa bola. Daí, 8 anos depois, Rutherford lança um novo modelo atômico, mas ele parte da mesma ideia dos outros, só que daí ele diz de uma forma mais organizada que eu tenho um núcleo, e nesse núcleo tem as cargas positivas, e ao redor dele eu tenho a minha eletrosfera que tem as cargas negativas. E o nosso último modelo atômico, que é o modelo de Bohr, diz o seguinte: ele parte da ideia do Rutherford, onde ele diz que possui um núcleo, nesse núcleo tem os prótons e os nêutrons, lembrando, prótons, cargas positivas, elétrons, cargas negativas, e nêutrons não possuem carga. Então, o núcleo possui prótons e nêutrons, e ao redor eu tenho as eletrosferas. O que é eletrosfera? São camadas, onde cada camada possui uma certa quantidade de elétrons livres. E Rutherford não dizia, ele só dizia que tinham várias camadas, ele não dizia que tinha uma organização de elétrons. Então, cada camada tem uma certa quantidade de elétrons livres, que a gente vai ver isso mais para frente nas nossas aulas. Então, por hoje é isso, é só a explicação sobre os modelos atômicos. Se vocês não entenderam o conteúdo, entre em contato com o professor pelo WhatsApp, certo? Vocês têm o número do professor, tem o grupo da sala para vocês tirar essas dúvidas. E como vocês perceberam, tudo que a gente conhece hoje em dia, já teve pessoas que começaram. Vocês já pararam para pensar um pouquinho? Meu, como esses caras, sem tecnologia que a gente tem hoje em dia, conseguiram formular esses modelos atômicos, vir com essas ideias de que o átomo ele tinha várias camadas, ele tinha vários elétrons sem a tecnologia que a gente tem hoje. Então, como vocês perceberam, ele veio de uma evolução, não foi o primeiro cara que criou e existe até hoje essa nomenclatura, não, ela foi evoluindo com o passar do tempo, com o aumento de tecnologias, então ele foi evoluindo, foi melhorando, que assim também somos nós como pessoas. Conforme vai passando o tempo, a gente vai melhorando, alguns, né, outros nem tanto, mas tudo bem. Mas isso que acontece, eles pegaram, partiram de uma ideia principal e foram melhorando no decorrer dos anos, até o nosso modelo atômico que é utilizado hoje em dia, ainda nos livros de química, que é o modelo de Bohr, certo? O nosso último modelo atômico. Então, peço para que vocês assistam esse vídeo, peguem e resolvam sim as atividades de vocês, que o professor vai propor para vocês fazerem. E que se vocês tiverem dúvidas, não hesitem em vir conversar com o professor. E outra coisa que o professor pede já para a nossa próxima semana, nossa próxima aula, por favor, tenham isso daqui. Quem tem e está meio perdido nos seus materiais, encontre, ache, porque a partir da nossa próxima semana a gente vai trabalhar com essa coisa gostosa que é a tabela periódica. Porque a gente precisa saber interpretar a tabela periódica, sim. Certo? Então, até a nossa próxima aula. Resolvam as atividades, conto com vocês e até a nossa próxima semana. Certo? Então, beijo para vocês.